Olá, seres iluminados. Eu sou Thais Endio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E eu quero dar uma continuidade falando sobre a RH, a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Gente, ressonância harmônica não é brincadeira. Ressonância harmônica é aquilo que o pessoal fala lá, é para os fortes. Não quer dizer que você é fraco, quer dizer que se você escolher passar pela ressonância harmônica, você tem que ter na sua mente de começar e ir até o fim. Ir até o fim não quer dizer que você precisa passar o resto da vida recebendo ressonância harmônica. Mas, como diz o professor Hélio Couto, até que você pelo menos consiga andar com as próprias pernas. Como assim? Imagina que nem no meu caso, por que eu entrei na ressonância harmônica? Porque eu sentia que até certo ponto eu fui e de um ponto para frente parece que eu estava travada, bloqueada, eu não conseguia andar mais, no sentido, em todos os sentidos, espiritual, emocional, financeiro, tudo. Então, quando eu cheguei nessa conclusão de que aqui eu preciso de auxílio, dá para fazer sozinho? Como eu já disse em vários vídeos, gente, você pode fazer todo o caminho do desenvolvimento pessoal sozinho. Você pode, só que vai ser um trabalho maior. Então, é bom você pegar a experiência das pessoas. Por exemplo, eu tenho vários áudios e vídeos aqui no meu canal que pode te auxiliar a encontrar suas próprias respostas, a encontrar sua própria saída, tá? E a ressonância harmônica, ela é uma ferramenta para isso. O professor desenvolveu ela com a espiritualidade dele para auxiliar o máximo de pessoas que ele conseguir. E a intenção da ressonância harmônica é nos levar à iluminação. Eu tô falando aqui, gente, da minha experiência, eu não tenho autorização para falar da ressonância harmônica em detalhes. Se você quer saber da ressonância harmônica em detalhes, vai lá no site do professor Hélio Couto, heliocouto.com, entra lá, faz o seu cadastro gratuito, vai ter diversos vídeos gratuitos para você assistir, vai ter várias apostilas para você estudar, para você aprender, onde ele fala de prosperidade, onde ele conta da ressonância harmônica, lá tem muitos materiais para você estudar. Pega aqueles materiais, engole aqueles materiais, gente, estuda, sabe? Pega, lê os livros que o professor indica, os filmes que o professor fala, vai em cima. É para estudar, não é só para chegar lá e ficar que nem um bobo olhando. Vai lá e estuda os conteúdos que ele passa, daí você vai entender o que é ressonância harmônica. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, não fui autorizada. Eu estou aqui falando da minha experiência, e isso eu tenho autorização porque isso é coisa minha. Então, você vai fazer ressonância. Gente, se você decidiu, você foi lá, fez os estudos com o professor Hélio Couto. Ah, agora eu vou passar pela ressonância, eu acho que essa ferramenta pode realmente me auxiliar espiritualmente e ajudar com que eu dê saltos que eu não estou dando. Ok, já vai determinado que ressonância harmônica é uma ferramenta espiritual para te ajudar a limpar karmas, a limpar bloqueios, a desconstruir crenças, tá? Já vai com isso na sua mente. Ele mesmo diz, é uma onda do todo, do puro amor. Entenda que quando você passa pela ressonância harmônica, você pode pedir o que você quiser. Só que ele já fala pra gente desde o começo. Não, ele não recomenda que você fique pedindo coisas físicas, materiais. Mas você pode pedir. Ele deixa bem claro. Se você assistir todos os vídeos dele e quando você for fazer os pedidos da ressonância harmônica, ele te passa um manual da ressonância harmônica, onde diz que você pode pedir o que você quiser, tá? Tá lá. Você pode pedir. Se você sente que você quer pedir, você pode pedir. Só que fica preparado, porque a onda, ela não vai te dar exatamente aquilo. Ela vai te mostrar o caminho para chegar até aquilo. Ah, eu quero receber um salário melhor. Ah, eu quero fechar minha agenda cheia. Ok, você pode pedir isso. Só que você tem que saber que a onda do todo vai trazer sobre você a limpeza para tirar todas aquelas crenças que impedem que você tenha a sua agenda cheia, que impede que você receba o salário X que você pediu. Então, comece com as limpezas e mudanças de paradigma. Só que não comece e para, tá? Não vai lá, ah, eu vou fazer porque eu tô precisando de resultado. E aí começa a entrar a onda, começa a fazer a limpeza e você vai e para. Ah, nossa, tá muito forte, parece que piorou a situação, perdi o emprego que eu tinha, o relacionamento que eu tinha acabou, e aí você vai afastando-se da ressonância harmônica. Não faz isso. Começou, termina. Começou, termina. Coloca isso na sua cabeça. Ressonância harmônica não é brincadeira, não é lá. Ah, eu vou lá pedir a ressonância harmônica porque eu quero ganhar um salário melhor, porque eu quero trocar de cargo, porque eu quero terminar meus estudos, porque eu quero ter uma casa, carro, apartamento, namorado, sei lá, o que você quer. Não coloca na sua cabeça que você vai fazer a ressonância para você fazer a lei da atração funcionar para você, porque saiba que tudo que você tem na sua vida, a lei da atração já tá funcionando. Ah, mas eu só tenho coisas ruins, é o que você atraiu para você. Sinto muito. Então você precisa limpar as nhacas para que você atraia coisas diferentes. Então você vai fazer a ressonância harmônica, ela vai ser uma ferramenta que vai te auxiliar a limpar as nhacas para que você tenha o resultado buscado, o resultado que você quer. Só que para ter o resultado que você quer, você precisa permitir essa limpeza. O que eu percebi desde a primeira onda? Que vem alinhamento. Então começa a aparecer pessoas, por exemplo, eu percebo que eu encontro muitos ressonantes. A maioria deles já estão lá bem mais à frente do que eu, mais evoluído, mais tempo de ressonância, mais conhecimento. E aí eles estão compartilhando os conhecimentos, as experiências. Alguns falam que passaram pela ressonância, outros não, mas a gente consegue identificá-los, como eu disse, por conta do jeito de falar, por conta da... Assim, não tem como você não identificar um ressonante, gente. Não tem como. Um ressonante identifica um ressonante. Dá pra identificar, porque é a energia do professor em todos nós, né? E aí o que acontece? Você vai fazer a ressonância, na sua primeira ressonância, gente, as 3 primeiras principalmente, é muita catarse. Quer dizer que você vai ficar abandonado? Não. Quer dizer que você tá tirando toda aquela nhaca. Então vão ser aí quase um ano de limpezas, de desconstrução, de desfazer coisas que você traz há eras
na sua vida, né? Aí você tá, tipo, 30, 40, 50 anos não tendo resultado. Só que se você precisar passar 1 ano, 2 anos de limpeza, você já fica desesperado, não quer. Aí você faz a primeira onda, que é 3 meses, e já quer jogar tudo pro alto porque aquela onda começou a limpar toda a sujeira que tava, toda a nhaca que tava em você. E você não quer passar por aquela dor, como diz o professor. Você quer chegar no resultado sem ter que desconstruir tudo aquilo que tá, todas aquelas camadas que tá preso em você. Não tem como, gente. Não tem como. Ressonância harmônica, como o professor fala, como todos que já passaram pela experiência sabem. Não é brincadeira. É coisa séria. É forte. É poderoso. É uma coisa assim que vai desconstruindo camada. Você pode associar a ressonância harmônica a outras ferramentas, como o Reiki, para te auxiliar, como o Axis, né? A Débora Bica conta a experiência dela, que com a ressonância, tudo que ela conseguiu fazer. E o Axis veio para ainda ajudar mais ainda, ela ter ainda mais resultados com a ressonância harmônica. O Reiki é uma coisa que vem me auxiliando junto com a ressonância harmônica a ter mais resultados. Só que o Reiki veio através da ressonância harmônica. Olha só que interessante. Então a ressonância harmônica ela vai te colocar em alinhamento com ferramentas que vai auxiliar a própria ressonância harmônica, tá? Então, quando você decidiu que vai passar por isso, entenda, estou decidido. Isso, coloca na sua cabeça, isso é um tratamento. Se eu comecei, eu tenho que terminar. É a mesma coisa um atleta, se ele quer chegar a ganhar um campeonato, ele precisa treinar até o fim. Ah, mas eu tô esgotado, tô cansado, mas ele continua treinando até que ele chegue na vitória, na medalha, que ele pegue o troféu. Mas para isso, ele não pode parar. Quando ele tá cansado, ele continua. E é a mesma coisa. O professor fala, né? Você quer chegar no resultado que você quer, você precisa continuar estudando, né? Então ele fala assim, é estudar, 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 trabalhar, 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 ajudar, ajudar, ajudar. E assim, não pode, não tem esse negócio de eu tô cansado. Até porque o todo é eterno. Então ele tem a paciência infinita de você não quer agora? Beleza, né? Eu tô aqui por eternidades e eternidades, você vai reencarnar quantas vidas forem necessárias até que você resolva que você não quer mais passar por essas nhacas. Tô aqui com toda a paciência do mundo, porque eu tenho tempo para isso, né? O todo tem, ele é infinito, ele é eterno, né? Ele nunca vai deixar de ser, então, você quer agora? Vamos fazer a coisa acontecer. Tenha disposição, tenha seriedade com o seu processo, paciência e vai. Simplesmente pega, faz igual a carta do louco no tarô lá, né? Bota só o que for necessário na trouxinha, coloca nas costas e vai, minha filha. Se precisar, né? A carta do louco, ele meio que se joga do penhasco porque ele confia que o todo vai fazer tudo que precisa. Quando se trata de ressonância harmônica, reiki, essas ferramentas espirituais, você tem que fazer que nem um louco, você tem que se jogar, porque é uma coisa que você não tá vendo. Você não tá vendo o chão, mas ele tá ali. Só que você tem que confiar no todo. Se você não confiar no todo, esse chão não aparece para você e você é perigoso cair e despencar, tá bom? Então, você precisa confiar. Assinar o cheque em branco, entregar na mão do todo e fazer o que precisa ser feito. A ressonância harmônica vai colocar em alinhamento com você tudo o que você precisa para desconstruir todas essas camadas que estão atrapalhando a sua vida. Então vai sair pessoas, não vai atrás de pessoas que a ressonância tirou da sua vida. Não vai atrás de voltar para o emprego que a ressonância tirou da sua vida. Não vai atrás de voltar amizades, relacionamentos, situações que a ressonância já foi limpando de você. Você já foi limpando porque não faz parte do seu novo ser. Ou que tá atrapalhando você de chegar no seu novo ser. Então, deixa pra lá. Continua seguindo. Continua seguindo o plano, continua alinhado com a sua ressonância harmônica, continua alinhado com o seu caminho e continua confiando no todo do que ele tá fazendo, tá bom? E até porque uma das coisas que acontece muito é que vai saindo pessoas, vai saindo situações, vai mudar de cidade, de estado, de país, de bairro, de casa, muitas coisas assim, vai sair do emprego, vai terminar um relacionamento, ou não, se os dois estiverem passando pela ressonância, não tem porquê, porque daí os dois estão fazendo juntos. Mas muitas coisas vão começar a mudar na sua vida e no começo você vai querer que isso permaneça. Isso é uma resistência, isso traz uma catarse terrível. Só que o que acontece? Conforme essas coisas vão saindo, pessoas, situações, lugares, de repente vai chegando muitas amizades novas, muitas amizades diferentes, mais alinhadas, você vai sentindo mais afinidades com as novas amizades. Pessoas que, assim como você, estão buscando se transformar, que estão se alinhando com o todo. Pessoas que estão buscando também seu conhecimento, sua espiritualidade. Entende? Vai chegando ferramentas para você trabalhar, vai chegando livros para você ler, estudar. Então, muita coisa vai se alinhando a você conforme essas outras coisas vão saindo. Aí você acha que isso não é um trabalho do todo? O todo tá desconstruindo todas aquelas camadas que estão grudadas em você, está arrancando cada tijolo que foi colocado sobre a sua centelha, sabe? Cada camada que foi tampando a sua centelha divina vai sendo arrancada por essa totalidade, sendo feita essa limpeza para te colocar em alinhamento com o que você realmente é. E aí você vai ficando mais leve, você vai ficando mais expandido, você vai ficando mais em paz, mais feliz. A gratidão se torna uma coisa assim natural de você. Você
não tem que forçar a gratidão, você não tem que buscar a gratidão, você não tem que descobrir o que é gratidão, ela vai se tornando natural do seu próprio ser. A alegria é a mesma coisa. Você vai ter momentos de tristeza, você ainda tá humano, mas só que assim, você vai se tornando cada vez mais alegre, entende? Aí você tem um momentinho ali que você tá triste e tal, aí do nada você, mas por quê? O que tá acontecendo? Então você consegue encarar a tristeza e transformar esse estado de tristeza em alegria rapidamente, porque vai sendo desconstruído o que não é seu mais, entende? E aí você também vai entrando em estado de paz de espírito. E aí a paz de espírito que isso vai te colocando é muito grande. Então, assim, você precisa, se você começar, você terminar. E o terminar é, como o professor disse, interessante seria que as pessoas usufruíssem da ressonância harmônica até chegar em iluminação. Mas o fato de você conseguir já andar com as próprias pernas, entender as coisas, eu acredito que já é o mínimo suficiente. Então, assim, óbvio que nem ele sempre fala pra gente, né, quando a gente vai fazer novos pedidos, pra gente entrar em meditação, oração, conversar com a nossa espiritualidade para que o pedido seja feito em alinhamento. O que acontece? A sua espiritualidade sabe exatamente o que você precisa pedir, porque daí vai ser a sua egrégora espiritual com a egrégora espiritual do professor trabalhando para te auxiliar nas mudanças no que você precisa fazer. Então, você vai fazer essas orações, então vai chegar um momento que a sua espiritualidade vai te dizer, olha, eu acho que já tá bom, agora você já consegue andar com as próprias pernas. Ou vai dizer, continua, entende? Que nem quando eu fui pedir a minha sétima onda. Quando eu terminei a minha sexta onda, eu queria pedir minha sétima onda e eu escutei assim, agora não. Quando a minha centelha divina diz agora não, eu pensei assim, a minha centelha divina vai dizer para eu parar com a ressonância harmônica. Eu realmente acreditei que a minha centelha divina ia chegar um momento e dizer, ó, você não precisa mais dessa ferramenta, né? Eu falei assim, eu acho que a minha centelha divina entende que eu já não preciso mais. Só que passado 2 meses que eu já tinha terminado minha sexta onda, quando eu fui pedir a sexta onda pros meus filhos, aí a minha centelha divina diz, agora pede para você. Quando eu fui pedir, tinha um porquê de eu ter esperado, né? Nada é por acaso, e a nossa centelha divina é tão sábia, gente, que ela sabe até o momento de você pedir. Aí quando eu vou fazer os pedidos, né, que eu entro em conexão com a minha espiritualidade diz, olha, coloca isso lá na sua ressonância. Não tem problema você colocar, é uma coisa que você não tá conseguindo vencer sozinho. Então, pede que daí vai ser trabalhado a onda que precisa para tirar as camadas que são necessárias para que você entre em alinhamento com isso que você tanto tá desejando e não tá conseguindo. Por exemplo, uma das coisas que eu pedi, acho que desde a minha primeira onda, foi para ter mais, desenvolver ainda mais a minha criatividade. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas que eu tinha, de certa forma, um sentimento de incapacidade e de medo de pôr a minha criatividade no mundo. Então, eu achava que eu não era criativa. Só que eu sempre fui uma pessoa que desenhava, desde que eu me conheço por gente, que pintava, eu tinha as minhas ideias, eu fazia poemas, eu já fiz músicas, né, quando eu tava na igreja e tal. Então, assim, eu sempre fui criativa, só que eu não reconhecia por conta das dores que eu tinha e eu achava que eu não era criativa. Então, criatividade foi uma das coisas que eu pedi muito forte desde a minha primeira onda. E conforme a minha criatividade foi vindo, eu fui colocando no papel, fui desenhando as coisas e tal, eu falei assim, cara, mas eu sempre tive isso, né? Só ampliou. Que era uma das coisas que eu pedi também nas minhas ressonâncias, que eu sempre reforcei nas minhas ressonâncias, para eu perceber os dons e talentos que eu trago comigo. E aí, conforme vai tirando as camadas, eu vou percebendo que realmente esses dons e talentos já estavam comigo. Aí eu só fui ampliando, que nem o inglês. O inglês é uma coisa que eu sempre quis aprender. Só que eu percebia, por exemplo, quando eu ouço espanhol, vamos supor, assisto um documentário, escuto uma música, vejo um vídeo em espanhol ou em italiano, até em francês menos, mas em espanhol e italiano, eu ouço como se a pessoa que tá falando do outro lado estivesse falando português claramente comigo. Esse português que a gente fala aqui no dia a dia. Só que quando eu vou ouvir inglês, aí assim parece que eu tô ouvindo japonês, coreano, parece que eu tô ouvindo outras línguas que não entrava na minha cabeça, não fazia sentido. E eu falava assim, para mim aprender o inglês, eu preciso ter essa noção, né, de entendimento igual eu tenho do espanhol, do italiano, né? Essa facilidade de conseguir entender o que o outro tá falando, mesmo que eu não consiga falar, mas eu consigo entender a mensagem. Tipo isso. E eu não tinha. E eu sempre ouvi músicas, eu pego letra na internet e eu aprendo a música em inglês e assim, às vezes vinham pessoas para dizer que eu estava fazendo tudo errado, mas eu falava, cara, mas se eu não fizer errado, eu nunca vou aprender. É errando que se acerta. A gente vai corrigindo, vai melhorando e tal, né? Vai melhorando a pronúncia e por assim vai. Só que eu tinha essa questão do não conseguir entender a mensagem, de não conseguir entender o que se fala. E depois que eu pedi na ressonância, eu percebi que quando eu vou ouvir, por exemplo, eu gosto de ouvir às vezes documentário do Joe Dispenza, a palestra do Bruce Lipton. Quando eu vou ouvir essas mensagens em inglês, aí parece que vem com mais clareza pra mim. Falar, nossa, entendi. Parece que assim, porque assim, gente, o todo não tem linguagem. Ele não fala português, inglês, espanhol. Quem fala somos nós. Pro todo, tudo é uma coisa só. Então, se pro todo, tudo é uma coisa só, o entendimento tá nele. Então, eu queria esse entendimento, de conseguir entender a mensagem que estava sendo passada, igual eu consigo se eu assistir um documentário em espanhol, se eu ler um livro em espanhol.
legal se eu ouvir alguém falar italiano, se eu ler um livro em italiano, ou se eu ouvir um documentário em italiano. Então eu queria esse mesmo entendimento, entende? E aí, aonde que eu comecei a perceber que eu comecei a desenvolver melhor o inglês. Eu falei, olha, agora eu estou pronta para fazer o curso. E a mesma coisa, por exemplo, teclado. Eu já fiz aula de teclado, eu tenho uma base muito grande para teclado, e eu achava que era difícil aprender teclado mesmo eu sabendo. Eu sabia o básico, eu falava assim, não consigo sair do básico. Mas eu tinha dentro de mim crenças de incapacidades, né? Porque foram tantos bloqueios que foram sendo colocados, porque você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. E assim, não é culpa dos outros, era a minha própria insegurança que vinha sendo refletida através dos outros, né? Os outros apontando de dedo aquilo que eu mesma tinha medo. E eu me sentia incapaz a ponto de não conseguir desenvolver o que eu já sabia. Hoje, se você me perguntar, que nem eu já falei, hoje eu consigo desenvolver, né? Hoje eu já tô até me planejando aí para entrar num cursinho aí que é um pouquinho mais caro, porque hoje eu sei que com a base que eu tenho, eu faço o que eu quiser. Eu só precisava perder essa insegurança que eu tinha antes. Então tem muitas coisas sendo desenvolvidas em mim porque eu estou perdendo aquela insegurança que eu tinha. Eu estou recuperando a minha autoconfiança, minha autoestima, a ponto de entender que sim, se eu quiser fazer, eu faço. Que não tem nada me impedindo a não ser eu mesma. Então eu já fui tirando essas camadas de insegurança. Tá vendo que eu já tô quase andando com as minhas próprias pernas? Então basicamente é isso. Eu achei que por estar nesse nível, que sim, a minha centelha ia acabar dizendo que eu não precisava mais. Não foi o que aconteceu. Chegou um momento que ela falou, agora pede. E aí eu fui pedir. Quando eu fui pedir, eu entendi. Entendi. Não pedi antes, porque antes essa situação aconteceu agora. Se eu peço antes, eu não ia ver essa situação, não ia entender o que tá acontecendo. Só que no fato, no momento que eu fui pedir a ressonância, e eu já tava pedindo resposta pro todo. Esse alinhamento, gente, é tão legal porque, por exemplo, você pode perguntar pro todo: o que tá acontecendo? Eu não estou entendendo. Como que eu saio disso? Me ajuda. Você pode pedir, o professor fala, pede ajuda. Se você acha que você não consegue fazer sozinho, pede ajuda. O todo tá aí pra te ajudar. Só que assim, esse alinhamento faz com que a resposta chegue. E você tem que estar em alinhamento, porque senão a resposta vem e você não percebe a resposta. Você só percebe através desse alinhamento. E aí você começa, sim, realmente a entrar no fluxo. Entrar no fluxo é isso. É tipo assim, eu tenho um desafio. As pessoas acham que entrar no fluxo é assim, agora eu vou viver um mar de rosas. Não, gente. O fluxo eu tenho os desafios, eu tenho os problemas, eu tenho os obstáculos da vida que vem. E a Matrix, ela faz questão de pôr cada vez mais porque ela quer você na Matrix. Quanto mais livre ela sentir você, mais obstáculo ela vai tentar pôr no seu caminho. Só que a questão dessa conexão te traz tanta paz de espírito que você olha assim os desafios, os obstáculos que a Matrix coloca no seu caminho e pensa assim, nossa, é isso então? Então vamos lá, bora resolver essa situação, resolver esse problema, vamos lá limpar isso, vamos lá trabalhar nisso. E é legal porque você vai levando com leveza os desafios, porque esse alinhamento vai te trazendo as soluções. E é muito legal. Fora que vem aquela que o todo sempre fala pra mim assim, você não tá vendo que a gente está suprindo todas as suas necessidades? Por que o desespero? Não se desespere, tudo que você precisa está sendo entregue a você, né? E aí você vai ficando leve. Você vai ficando leve, porque quando você pensa que não tem saída, a saída aparece. É legal, mas não é brincadeira. Começou, termina. Vai até, sei lá, eu acredito que pelo menos umas 8 ondas, 10 ondas, eu acho que todo mundo que começa tem que ir pelo menos até a oitava, décima onda. Porque acho que menos que isso você não consegue chegar nesse alinhamento do fluxo. A maioria das pessoas que você vai ver falar de ressonância harmônica, você vai ver que ela fez pelo menos 12 ondas. Aí quando ela chegou lá na 12ª onda, ela sentiu que já não precisava mais e aí ela parou. Mas ela foi até a 12ª onda. Eu acho que é ali até a 10ª, pelo menos. Eu acho que todo mundo que entra não pode sair antes. É como se fosse um tratamento. É literalmente um tratamento, só que é um tratamento da sua alma, do seu espírito. É para ir desacoplando tudo que você foi pegando para você, sabe? Crenças, karmas, familiares e religiosos e tudo mais. Então a ressonância vai fazendo isso. E aí vai desconstruindo todas essas camadas que foram sendo colocadas em você e através dessa desconstrução dessas camadas que você entra em alinhamento com o que você quer. Então, se você começou, vá pelo menos até a 10ª onda. Chegou na 10ª onda, senti que tudo que eu desejo já acontece, eu penso logo já passa a existir, né? Porque essa é a questão que faz com que a gente entra na ressonância, é porque a gente não tá conseguindo materializar aquilo que a gente sonha. Então, se você chegou nesse estágio, né, de que tudo que você pensa já acontece, comigo já acontece. Se eu penso em alguma coisa, eu tô com vontade de comer alguma coisa, ou eu tô com vontade de fazer tal coisa, vem até mim. Ou vem através de pessoas, ou a pessoa traz o que eu quero, ou ela me convida pra fazer alguma coisa, ou, sabe, vem as oportunidades na minha mão, tudo chega, tudo chega. Muitas vezes não chega do jeito que eu queria que chegasse, mas chega, gente. Chega, sem sombra de dúvidas. Então, por isso que é legal a ressonância harmônica. Ela vai te colocando nesse alinhamento que, assim, você vai falando, meu Deus, nossa, eu não sabia que eu tinha todo esse poder dentro de mim, tá? Então, a ressonância harmônica é incrível, sim. Mas não é brincadeira. Começou, termina. E essa era a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter trazido um entendimento de, tipo, você não vai chegar na ressonância harmônica e vai acontecer um milagre, só que ela vai
colocar você em alinhamento com tudo que você precisa. E você vai fazer o trabalho, tá? A ressonância, ela vai arrancando as camadas, só que se você insistir em continuar com elas, não adianta você fazer ressonância harmônica, né, gente? Então por isso que é bom você estudar o conteúdo antes de decidir passar por ela, tá? Porque ela vai chegar pra... Se é pra mudar, ela vai causar o caos. Como diz a Vivian, né? Sem o caos, você não... Acontece mudanças, gente. Transformação. É através do caos que vem as mudanças. Então a ressonância harmônica, ela entra fazendo o caos para que você consiga entrar em alinhamento com o que você deseja, tá? Para depois sim você entrar em equilíbrio e harmonia com tudo que você deseja, ok? Essa era a mensagem de hoje. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante as mensagens. Se você ainda não é inscrito, vem, se inscreve, faz parte dessa família de luz junto comigo. Vamos crescer juntos. Compartilha com outras pessoas que têm algumas dúvidas ou que estão pensando em pedir, para que elas estudem certinho o conteúdo e pense bem antes de pedir. Eu acho sim que é uma experiência muito válida, bem legal, mas você tem que ter muita consciência da escolha que você está fazendo, da seriedade que é esse trabalho e não parar no meio, porque é igual um tratamento que você começa a parar no meio e não dá muito bom. Você tem que ir até arrancar todas as camadas que estão ali travando a sua vida, tá bom? Se você não deseja ir até o fim, tem outras ferramentas que podem te auxiliar e também não é brincadeira, por exemplo, passar pelo Reiki, pelo Axis, vá, mas vá com seriedade, que nem tem um vídeo que eu coloquei aqui, você tá disposto, disposta a passar por isso? Porque a transformação depende principalmente da sua disposição a fazer tudo o que se é necessário para que haja essa mudança, ok? Beijos de luz e até os próximos vídeos. Tchau!